Voltando com a nossa aula de fruto do Espírito, e nesse tempo nós vamos ver as demais características do fruto do Espírito. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre alegria. Alegria, segundo D.L. Moody, é o amor exultando, tá? No grego, a palavra utilizada é a palavra chará, C-H-A-R-A, que significa regozijar-se, deleitar-se. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, a palavra diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, a palavra diz assim, 1 Tessalonicenses 5,16, a palavra diz assim: regozijai-vos sempre, tá? Quando nós falamos sobre alegria, a alegria ela é a manifestação da nossa fé, pois nós sabemos que Deus ele está tranquilo no trono, está cuidando de tudo, ele tem um controle sobre todas as coisas. Agora, nós como cristãos precisamos entender que a alegria é uma ordenança para nós, né? Filipenses ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Para o cristão, querido, a alegria ela é uma ordenança. Por quê? Porque a nossa alegria ela não está fundamentada nas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. A alegria do cristão, ela está firmada, de fato, no Senhor. Agora, nós vamos perceber que o padrão de alegria do mundo, ele também vai ser diferente do padrão da alegria de Deus, né? Porque o mundo, para o mundo, a alegria dele está fundamentada nas circunstâncias, quando tudo está favorável, né? Quando todas as circunstâncias são benéficas, aí essa pessoa sim se alegra, mas quando as circunstâncias são desfavoráveis, as pessoas muitas vezes entram em crises, entram, né, em depressão. Por quê? Por causa da falta dessa alegria, justamente por ser um padrão diferente. E quando nós lemos a palavra lá em Salmos 16, no verso 11, a palavra diz assim, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. O que nós precisamos entender? Que a nossa alegria, ela não é circunstancial. A nossa alegria é uma alegria que foi derramada dentro de nós, que foi colocada dentro do cristão a partir do novo nascimento. Então nós não estamos falando de algo baseado nas circunstâncias, nós estamos falando de algo que é firme, que é o caráter do Espírito que foi colocado dentro de nós. E é isso que Salmos vai dizer, é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo a vontade de Deus para nós e nós não estamos desfrutando dessa alegria que o Senhor tem para nós. Mas sabe, querido, essa é a sua realidade em Cristo Jesus, se você está na presença dele. A palavra diz que há uma plenitude de alegria disponível para você. E talvez o que você precise é aceitar, ou vamos dizer assim, tomar posse dessa verdadeira alegria, desfrutar dessa alegria que já está disponível para você. Algo que eu quero que você entenda é que a sua alegria, ela não está no nível da sua alma, ela está no nível do seu espírito. Então, aí talvez você pergunte assim: Elisa, né, agora eu tenho que ficar igual o bobo da corte, sorrindo para tudo? Não. Algo que nós precisamos entender é que o Senhor, ele nos fez com emoções. Então, né, era o que a gente falava, se até Jesus chorou, então isso significa que nós também podemos chorar, né? Mas o Senhor, ele nos fez com sentimentos, o Senhor ele nos fez com emoções. Agora, nós precisamos aprender a não parar nesse lugar, né? Eu lembro de um testemunho que o pastor Léo ele conta de alguns anos atrás, quando deu o terremoto do Haiti, e aí no outro dia o pastor Márcio ligou para ele e falou: filho, eu quero que você vá lá pro Haiti, né? E ele conta que ele foi mais um grupo de pastores para lá, e ele conta que chegou um determinado momento que quando ele chegou lá, né, no Haiti, tava tudo muito devastado, não tinha nenhuma casa em pé, era aquele cenário de guerra mesmo, um cenário de caos. E ele conta que no dia que ele chegou lá, deu um determinado momento, né, que os irmãos, um dos líderes da igreja de lá, chamou ele e falou: pastor, nós vamos fazer culto. A primeira reação dele foi tipo: como assim vocês vão fazer culto num cenário desse, diante do que aconteceu, né?
E aí ele conta que ele falou, tudo bem. Aí ele, mas eu queria que você trouxesse a palavra. Ele, claro, tudo bem, né? E aí ele conta que quando ele chegou a hora do culto que ele tava com uma calça dessa, tectel, sabe? Porque uma bota, uma camisa normal, né? Porque ele não imaginou que ele precisaria de uma roupa formal lá. E ele conta que aí o pastor, né, local, né, vira pra ele e fala assim, não, mas você não pode ir pregar com essa roupa não, vou arrumar um terno pra você que você não pode pregar desse jeito. E ele conta que, então, ele arrumou um terno maior do que ele lá, o pastor arrumou pra ele pregar, e naquele dia eles se reuniram debaixo de uma árvore para cultuar o Senhor. E ele conta que no momento do louvor, no momento da oferta, aquelas pessoas cantavam, dançavam diante da presença de Deus. Eles adoravam a Deus e ele fala que aquilo constrangeu tanto o coração dele, porque talvez não é normal uma pessoa estar no momento de tanta crise e ainda assim louvando e adorando o Senhor. E eles riam, eles se alegravam, eles dançavam diante da presença de Deus. E olha, gente, que interessante isso. Por quê? Porque quando nós olhamos para a nossa vida como cristão, quantas vezes nós só nos alegramos quando tudo está favorável? Por que aquelas pessoas elas eram capazes de se alegrar, né? E ele conta que ele pergunta para aqueles irmãos, tipo, ele fica muito maravilhado, né? E ele pergunta como que essas pessoas podem dançar tanto assim e celebrar o Senhor. E eles falavam, porque a nossa alegria ela é o Senhor. E, gente, algo que nós vamos perceber é que, de fato, eu gosto muito daquele texto que Neemias, capítulo 8, versículo 10, vai dizer. Ele fala assim que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, né? A alegria não como fruto da alma, mas a alegria no nível do espírito. Ele vai dizer, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Agora, sabe o que é interessante? Porque quando eu entendo que a alegria do Senhor é a minha força, eu preciso entender também como que isso vai funcionar. Sabe por quê, querido? Porque o diabo, ele sabe que ele não pode roubar a sua alegria. Porque a alegria do Senhor, ela é a sua força. Agora, o que ele vai tentar ele sabe que ele não pode roubar a sua força, né? Porque ele sabe que a alegria do Senhor é a sua força. Então, o que ele vai começar a fazer? Ele vai tentar roubar a sua alegria, porque se ele rouba a sua alegria, ele rouba a sua força. Vocês entendem isso? Satanás nunca vai tentar roubar de fato a sua força, porque ele não consegue, porque ele sabe que a sua força está no Senhor. Agora, o que ele tenta fazer? Ele rouba a sua alegria. E é interessante isso, porque quando ele rouba a nossa alegria, automaticamente ele tira a nossa força. Ele não consegue atacar direto a sua força, então ele vai tentar minar a sua alegria. Porque no momento que ele rouba a sua alegria, querido, que você perde a sua alegria no Senhor, você automaticamente também rouba a sua força. Então, isso é algo que nós precisamos entender. Porque quantas vezes na nossa vida, né, às vezes acontece uma situação conflituosa, algo que você não esperava que acontecesse, e a primeira coisa que você perde é a sua alegria, né? A hora que você não quer conversar muito, você não quer cantar, você não quer falar. Por quê? Porque você se sente minado na sua alegria. E é uma estratégia de Satanás. Ele vai tentar roubar a sua alegria, ele vai tentar te colocar para baixo. Para quê? Porque é nesse momento que às vezes você não tá com vontade na igreja, você não quer cultuar o Senhor, você não quer buscar a presença de Deus. Então, nós precisamos de fato entender que para aquele que nasceu de novo, a alegria dele não está fundamentada naquilo que é circunstancial. A alegria dele está no nível do Espírito. Essa é a nossa realidade em Cristo Jesus, né? Efésios 6:10 vai dizer assim, olha, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí nós vamos precisar entender que a nossa força, de fato, ela vem do Senhor. E nós vamos precisar nos posicionar nisso. Eu só consigo, querido, encontrar um lugar de alegria em meio a circunstâncias adversas quando eu entendo o caráter de Deus. Porque eu gosto muito de um texto que a palavra diz assim, que o trono de Deus está firmado em paz, justiça e alegria.
Alegria, querido, sabe qual é a realidade? Nada que acontece no mundo espiritual, né? Perdão, nada que acontece na terra, vamos dizer assim, abala o céu. Nada que acontece de circunstâncias terrenas abala, querido, a realidade do céu. O trono dele é um trono de alegria. O trono dele está firmado em alegria. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que as circunstâncias daqui da terra, né, faz com que Deus às vezes fique indiferente, que Deus fique apático, que Deus, sei lá, o que a gente espera? Às vezes a gente acha que Deus está se desesperando com a gente, igual a gente está aqui na terra. Só que não, porque o texto diz que o trono dele está firmado em alegria. Aquilo que acontece na terra não abala os fundamentos do céu. Aquilo que acontece aqui nesse mundo não abala os fundamentos do céu. E aí vai ter que ser um momento que a gente vai precisar se lembrar. Lembra do que nós conversávamos? Sobre a nossa posição em Cristo Jesus. Porque quando eu sei a minha posição em Cristo Jesus, que eu sou assentado em lugares altos, e quando eu entendo que aquele que tem o controle de todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, onipotente, que ele nunca perde o controle de nada, querido, eu não me desespero quando eu tô aqui na terra, porque eu sei a minha posição em Cristo Jesus. E eu sei o que a palavra diz. A palavra diz que ele faz com que todas as coisas, Romanos 8:28, ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu e para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós, como cristãos, precisamos aprender a viver essa alegria, não no nível da alma, alegria no nível do espírito. Como eu sou capaz de me alegrar em minhas circunstâncias adversas? Como eu sou capaz, então, de me alegrar no dia mau? Quando eu sei o Deus a quem eu sirvo e a posição que ele está assentado. Quando eu entendo que o meu Deus nunca perde o controle a respeito de nenhuma circunstância, querido, a nossa vida, na nossa caminhada, nós somos capazes de permanecer nesse lugar, confiando, se alegrando. É a hora que você olha e se fala assim, meu Deus do céu, não sei como eu vou resolver isso, que caos, que crise, que situação. Mas você fala, todavia, eu posso confiar no Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca perde o controle, eu sei que o teu trono está firmado em paz, justiça e alegria. Talvez o que nós precisamos durante esse tempo de fato pedir ao Senhor para nós experimentarmos dessa verdadeira alegria. Sabe por quê? Porque eu gosto muito do que Tiago, capítulo 1, vamos lá para Tiago? Tiago, no capítulo 1, o versículo 2 de Tiago, a palavra diz assim, é um texto que vale a pena a gente pensar a respeito, né, daquilo que a palavra diz. Tiago no capítulo 1, versículo 2, a palavra diz assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha isso. Tiago, ele vai falar assim, você precisa ter como cristão motivo, você precisa ter alegria em passar por tribulação. Por quê? Porque a tribulação está produzindo algo maior em você. Você tem que passar com alegria por meio da provação. Primeiro, como nós podemos permanecer alegres passando por provações? Primeiro, entendendo que você está passando, tá? A provação não é a sua morada. Tá? Você está passando, ele vai dizer passar por provações. Muitas vezes, né, a pessoa ela acaba fazendo morada no lugar de provação e ela não consegue superar, né? Quando a gente está diante de uma provação, ou você se definha diante dela, ou então você escolhe sair dela. E tem gente que às vezes fica com a mente tão
turbada, né, não consegue entender essa realidade em Deus, que ela fica ali naquele espírito de vitimização, né, de autocomiseração e ele cultivando o problema. E Tiago vai falar assim, olha, vocês estão passando por uma tribulação. Então, nossos olhos precisam sempre estar na saída, estou passando por ali, né? E aí, ele vai continuar dizendo, porque ele fala, porque, versículo 2, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O cristão, querido, quando ele está passando por provação, algo maior está sendo gerado dentro dele. Sabe, é quando você tá Infelizmente, muitas vezes, nós só aprendemos em meio a circunstâncias adversas. Mas é interessante porque ele vai dizer assim, versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Né? Olha o que a palavra vai nos mostrar aqui. O passar por tribulações nos conduz a um lugar onde nós nos tornamos íntegros, onde nós nos tornamos perfeitos. Né? Vai trazer a ideia de alguém que em meio às tribulações está sendo aperfeiçoado para ser a imagem de Cristo Jesus. Porque em meio às tribulações, querido, nós estamos nos tornando imagem e semelhança. Mas como que eu me torno imagem e semelhança em meio à tribulação? Quando eu sei aquilo que ele diz sobre mim. E aí ele vai dizer, olha, passe com alegria, porque algo maior está sendo gerado em você. Não é para passar com pesar, não é para passar com tristeza, com murmuração. Não, passe pela tribulação com alegria, sabendo que você está sendo assim moldado para ser alguém melhor. Você está sendo moldado em Deus, aperfeiçoado em Deus para alcançar um lugar melhor nele. Olha só, 2 Coríntios no capítulo 4. 2 Coríntios no capítulo 4, no versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A palavra diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Querido, quem é filho de Deus sabe que a tribulação está produzindo nele algo melhor. Deixa eu falar algo. A tribulação ela vai vir para produzir em você um peso de glória muito mais que excelente. Você entende que quando nós entendemos essa realidade, né, a nossa perspectiva muda. Por quê? Porque eu posso estar na tribulação, você talvez esteja aí passando por uma tribulação e tudo que você vê, aquilo que é temporal na sua frente, é isso que Paulo vai dizer. Às vezes nós só vemos aquilo que é temporal e ele vai dizer assim, olha, não fixe no que é temporal, fixe no que é eterno. E o que é eterno? A tribulação está gerando um caráter, querido, aprovado diante de Deus. A tribulação está gerando em você um peso de glória que não pode ser tirado de você. Sabe por quê? Porque na tribulação você aprende a depender. Na tribulação você aprende, querido, onde estão, sabe, as suas raízes em Deus. Na tribulação você lembra que você está plantado em meio a um ribeiro de águas. Não é isso que a palavra vai dizer? Que nós somos plantados junto ao ribeiro de águas. Só você olha para o seu lado, para o seu redor, você fala, Deus, só tem um deserto na minha frente. Mas aí, na tribulação, o que você lembra? Não, eu tenho raízes, eu tenho fundamentos, eu fui plantado junto ao ribeiro de água. Na tribulação, querido, você aprende a perseverar. Você persevera no Senhor. Na tribulação, você aprende a ser constante em Deus, na sua fé, na sua caminhada, apesar das circunstâncias boas ou ruins. Tem gente que espera só o dia bom para se alegrar no Senhor. Tem gente que não é capaz de se alegrar no dia mau.
Agora, gente, ser cristão eu gosto de brincar que a aventura mais radical, você que gosta de adrenalina, de aventuras radicais, querido, é só você se converter. Porque o cristianismo é uma verdadeira aventura radical. Por quê? Porque, olha isso, gente, nós não nos alegramos só quando tá tudo bem, nós nos alegramos mesmo no dia mal, porque nós sabemos aquele que tem o controle da nossa vida. Então, eu gosto muito, muito, muito do que a palavra vai dizer nesse texto. Algo maior está sendo gerado em você. Talvez o que você precise saber nesse tempo é que Deus está gerando em você, em meio à tribulação, um caráter aprovado. Alguém que é firme, alguém que está fundamentado na rocha inabalável e que sabe onde estão os seus fundamentos. Alguém que pode estar no meio do deserto, mas acessa essas muitas águas onde estão as suas raízes. As suas raízes, querida, estão em um lugar de águas profundas. Talvez você olhe e fale assim, Deus, mas eu só vejo deserto, mas você tem raízes. E a palavra diz que você foi plantado em meio a águas, a um rio. Nós somos plantados junto a um ribeiro de águas. Então, se lembre dessa realidade, sabe por quê? Porque a nossa alegria não vem porque as coisas estão bem, né? Eu gosto de falar assim que sucesso no reino é termos a imagem, o caráter semelhante ao de Cristo Jesus, né? A tribulação, ela serve para quê? Não é para me deixar abatido, triste. A tribulação, ela serve para a aperfeiçoação do cristão, para o aperfeiçoamento do cristão. Então, isso é o que você precisa entender. Tribulação, primeiro, ela é leve. Você pode suportar. Segundo, né? Voltando aqui no primeiro, é leve, eu posso suportar. A palavra diz que ele não nos dá nada maior do que a nossa capacidade de suportar. Segundo, ela é momentânea, tem hora para acabar. E terceiro, a tribulação ela vai vir para produzir em mim e em você um peso de glória muito mais que excelente. Então, você tem motivos para se alegrar. Sabe, muitas vezes o que nós precisamos é trazer à memória o que nos dá esperança, é isso que a palavra vai dizer. Filipenses capítulo 4 vai falar a respeito de uma realidade que nós como cristãos, nós precisamos começar a viver. Algo que nós precisamos começar a desfrutar. Filipenses capítulo 4, no versículo 10 e 11, a palavra diz assim: alegrei-me de sobremaneira no Senhor, porque agora de uma vez mais renovaste a meu favor e o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Né? 4, é isso mesmo? 10 e 11. Isso mesmo. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. E já tenho experiência, tanto na fartura como na fome. Assim na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Gente, olha esse texto que Paulo vai dizer. Paulo vai falar assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Se tem algo que nós como cristãos precisamos aprender é o contentamento. Diga comigo, contentamento. Nós precisamos aprender a viver o contentamento. Sabe por quê? Porque Satanás, ele vai usar circunstâncias, ele vai usar muitas vezes pessoas, né, para tentar roubar a nossa alegria agora. Eu me deixo ser roubado ou não na minha alegria, sabe? Escolha, querido, viver o contentamento, porque uma pessoa que espera só o dia bom para se alegrar, né? Uma pessoa que só quer se alegrar no dia bom, querido, como que ela vai viver a vida dela? Porque a vida de ninguém é feita só de momentos bons. Mas ao mesmo tempo, tem gente que só quando tá na aprovação, né, não é capaz de render glória ao Senhor, não é capaz de adorar. Deixa eu falar algo, uma pessoa que em meio à tribulação não é capaz de render glória ao Senhor, quando ela estiver na bonança, ela também não vai render glória ao Senhor. Por quê? Porque o dia que ela estiver na bonança, ela vai achar que é mérito dela, ela tá ali, e não por causa da graça do Senhor que sustenta ela.
Como que eu sou capaz de me alegrar em meia tribulação, quando eu sei que tem uma graça capacitadora que me sustenta, mesmo no dia mal, mesmo quando eu sou fraco, mesmo quando eu não tenho capacidade? É essa graça que nos sustenta. Então, o que nós precisamos aprender com Paulo? É o que ele vai dizer: eu aprendi a estar contente tanto na fartura quanto na escassez, tanto na escassez quanto na fartura. Então, querido, talvez você esteja aí passando por um deserto, aprenda a render glória. Sabe por quê? Porque o dia que você chegar na fartura, você vai falar assim: eu só estou aqui porque a mão do Senhor me sustentou. E todos, quando olharem para você, vão ver que se você está ali, querido, foi porque de fato o Senhor interviu na sua vida. Né? Eu gosto muito de Atos 16, versículo 25, a palavra vai falar sobre Paulo e Silas. Eles cantavam ao Senhor, né? Eles cantavam louvores, eles oravam ao Senhor mesmo dentro da prisão. Mesmo na prisão, eles estavam ali louvando e adorando ao Senhor, porque eles sabiam que a prisão também tinha um propósito, eles sabiam que nada era em vão. Daí a palavra vai dizer que quando eles cantavam perto da meia-noite, as cadeias quebraram, as cadeias se romperam. E muitas vezes, querido, nós não desfrutamos dessa realidade, né? Às vezes, o louvor e a adoração vai se tornar de fato uma arma de guerra para que você, querido, vença as circunstâncias diversas. Então, nós precisamos, como cristãos, aprender a encontrar o contentamento. A palavra lá em 2 Crônicas vai falar sobre o rei Josafá, onde um exército muito numeroso vem vindo contra eles. E a palavra vai dizer que então ele chega para Deus e fala: Deus, eu reconheço que o Senhor é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor é altíssimo, soberano. No entanto, está vindo um exército muito grande contra mim e eu não tenho homem suficiente para atacar eles. E a palavra vai dizer que Deus, ele dá uma direção para Josafá, que os músicos deveriam, os tangedores deveriam se posicionar à frente do exército e eles iriam contra o exército inimigo. E a palavra vai dizer que à medida que eles louvavam e adoravam o Senhor, eles viram o exército inimigo sendo derrotados. Já viu quando você está triste, a primeira coisa que você perde é a vontade de cantar? É a vontade de louvar o Senhor? Satanás, ele sabe que o louvor, ele é uma arma de guerra para o cristão, né? Tem uma canção do Diante do Trono que foi lançada há pouco, que é Levanta um Aleluia. E eu gosto muito de uma parte que fala assim: canções são armas para mim. Canções, queridos, são armas de guerra para um cristão. E a palavra vai dizer que então, quando eles se posicionaram e aqueles músicos começaram a louvar aquele povo, eles começam a dizer: bendito é o Senhor, né? Eternamente amém, né? E a palavra vai dizer que eles viram o exército inimigo sendo completamente derrotados. Enquanto eles cantavam louvar o Senhor, né, ele fala: a sua benignidade dura para sempre. Deus vai dizer que eles começaram a entoar o Senhor e o exército inimigo foi completamente derrotado. E aí, a palavra que Deus havia dado para Josafá foi: nessa batalha vocês não terão que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Tem hora que nós precisamos só nos posicionar naquilo que Deus já disse sobre nós, porque tem guerras que às vezes a gente está tentando lutar, quando na verdade a gente só deveria estar usando a arma que Ele já nos deu, que é a adoração. E aqui nós veríamos aqueles exércitos sendo derrotados. Isaías 61, verso 1 ao 3 fala sobre Ele nos dando óleo de alegria ao invés de vestes de pranto. Essa é a nossa nova realidade, a nova criação. Ele tira as nossas vestes de pranto e nos dá óleos de alegria. Você pode estar no meio da crise, você pode estar passando pelo caos, pelo dia mal e ainda assim ser capaz de se alegrar no Senhor, pela consciência que Ele nunca perde o controle. Eu me lembro de uma vez que eu estava vindo de Brasília para Belo Horizonte. E vindo de avião, eu lembro que a gente saiu de lá bem de manhãzinha e tava aquele sol lindo, aquele dia bonito, né? E tava um dia tão lindo, tão alegre. E quando a gente foi chegando aqui em Belo Horizonte para aterrissar, estava aquele mar de nuvens, né? E quando aterrissou, tava aquele dia nublado, aquele dia escuro, aquele dia meio xoxo, sabe? Sem alegria. E eu fiquei pensando, eu falei: Deus,
Como que é engraçado, porque há uma hora atrás estava aquele dia lindo, alegre, todo feliz, né? Você fica todo animado, mas parece que quando a gente vai chegando, parece que o humor mudou, parece que o ambiente mudou por causa das nuvens. E naquele momento o Senhor falou comigo, ele falou assim: Elisa, nunca se esqueça. Você lembra quando você estava lá em cima? O sol estava firme, brilhando acima das nuvens. Ele falava assim: não importa não importa o quão nublado estejam os seus dias, acima das nuvens sempre vai ter um sol brilhando. E da mesma forma é com o nosso Deus. Sabe por quê? Porque as nuvens, as circunstâncias, elas são passageiras. As nuvens, elas vêm e vão, muitas vezes trazendo chuvas, às vezes até tempestades, mas nós não sobrevivemos sem as águas da chuva. As nuvens, ela vem para quê? Para fazer com que a chuva desça e os alimentos que foram ali plantados venham a brotar. As nuvens sempre estão produzindo algo maior, as circunstâncias adversas sempre estão produzindo algo maior em nós. Mas nos dias nublados, o que nós não podemos esquecer, que é acima das nuvens, o sol permanece lá, firme, constante, brilhando, e da mesma forma é o trono de Deus. Ele permanece lá firme, constante e inabalável. Amém? Aleluia. Paz. Quando nós falamos sobre paz, D.L. Moody, tá? Ele vai falar que a paz, anota aí se você estiver copiando, paz é o amor em repouso, ok? A paz, querido, nós vamos ver que ela vai andar muito junto com a alegria. As duas caminham ali grudadinhas uma na outra. E quando nós falamos sobre paz, algo que eu quero que você, assim, anote, assim, marca texto aí no seu caderno, né? É que no grego a palavra utilizada para paz é a palavra eirene, que significa, indica muito mais do que a ausência de guerra ou de perturbação, mas paz é a ausência de inquietação, ansiedade e desespero, mesmo em meio à guerra. Olha isso. Se você quiser anotar aí a definição, quero que você anote assim: paz não é a ausência de problema, mas a ausência de perturbação, mesmo em meio ao problema, ok? E no hebraico a palavra utilizada para paz é shalom, que significa quietude. Talvez já tenha até visto alguém se cumprimentar assim, né? Os judeus normalmente se cumprimentam assim. Algumas outras denominações também, igrejas também, se cumprimentam Shalom Adonai. Já viu, gente? Por quê? Porque Shalom também traz sentido, significa paz, que é também quietude, ok? Então, quando nós falamos sobre a quietude em meio às circunstâncias diversas, essa paz, né? Eu acho muito interessante o que eirene significa, porque ele fala assim: olha, paz não é a ausência de guerra. Paz é a ausência de perturbação mesmo em meio à guerra. Ou seja, você pode estar no meio da guerra, você pode estar no meio do caos e ainda assim estar em paz. É isso que o sentido original vai trazer. Porque normalmente, gente, o que traz um cenário de guerra, um cenário de crise? Ele vai trazer um cenário de confusão, vai trazer para nossa mente confusão, vai trazer instabilidade, vai trazer desordem, vai trazer perturbação, vai trazer tumulto. Às vezes você não consegue concentrar, sua mente fica a 1000 por hora. Agora, a palavra vai dizer que lá em João capítulo 14, 27, que paz, né, não é temor e nem se configura num coração turbulento. João 14, 27 vai falar isso. Quer ver? Vamos lá pra gente ver. João capítulo 14, no versículo 27, a palavra diz assim: Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que ele está dizendo? Não tenha medo, porque a paz do que eu vos dou, Jesus dizendo, né? A paz que eu estou deixando para vocês não é a paz como a do mundo, né? E nós vamos entender que essa paz não se configura num coração agitado, não se configura num coração turbulento. Tem gente que se pergunta: tudo bem, irmãos? Tudo em paz? Fala: não, tá tudo em paz.
E às vezes dentro dele tá aquela agitação, dentro dele tá, sabe, aquela ansiedade, aquela perturbação, aquela instabilidade dentro dele. Querido, paz, paz é quietude. Paz é um lugar de calmaria no seu coração que você precisa encontrar. E a paz, querido, para o cristão, é nossa responsabilidade encontrar esse lugar de paz. Sabe por quê? Porque da mesma forma que o amor foi colocado dentro de nós, a alegria também, a paz também foi colocada dentro de nós. Gente, quantas pessoas, né, a gente vendo aí que durante essa crise, o número de pessoas tendo crises de ansiedade aumentaram. Por que as pessoas têm se desesperado tanto? Tantos cristãos estão se desesperando porque não conhecem o Deus que elas servem. Porque não conhecem o Deus a qual, né, elas é de fato o rei, o guia da vida delas. E a palavra vai nos mostrar que essa verdadeira paz, ela é uma garantia para o cristão. Ela é uma garantia para aquele que nasceu de novo. João, passa um pouquinho para frente, João 16:33, fala assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como eu sou capaz de permanecer, encontrar um lugar de quietude e calmaria no meu coração, mesmo quando tudo ao meu redor diz que não, né? Como? Quando eu entendo que o meu rei, ele já venceu as minhas guerras. O meu rei já venceu as minhas batalhas. O agir de Deus sempre vai ser diferente da nossa, vamos dizer assim, diferente da forma que nós, seres humanos, articularíamos ou faríamos. Muitas vezes nós, como seres humanos, íamos por um caminho. Você já percebeu que é interessante que às vezes a gente, para resolver uma situação, a gente planeja assim 1000 possibilidades. Não, porque se acontecer isso se resolve. Se a gente for por aquele caminho, isso resolve. Se a gente for por outro caminho, né, se resolve. E aí Deus vai lá e faz no 1001. Na única probabilidade, naquilo que você não pensou, ele vai lá e age, né? O que você precisa entender, querido? Que Deus não perdeu o controle. O que você precisa entender? Que você pode encontrar calmaria, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Que você pode permanecer em um lugar de paz no seu coração, porque o seu Deus, ele já venceu as suas guerras. Jesus está falando, você vai ter aflições no mundo. Olha isso que o versículo vai dizer. Essas coisas você têm dito para que você tenha paz. No mundo você vai passar por aflições. Existe uma teologia, né, que diz que vem para a igreja, que sua vida está resolvida, que seus problemas vão acabar. Só que eu não sei você, mas meus problemas não acabaram ainda não. Ainda passo por luta, passo por dificuldade, né? Por quê, gente? Porque é uma palavra do Senhor para nós. Nós passaríamos por aflições. E às vezes eu vejo muita gente se desestruturando por uma teologia errada que foi construída na mente da pessoa. De que Deus, ele é o mágico de Oz que vai resolver todos os seus problemas de uma hora para outra e nunca mais vai ter problema. E as pessoas querem se relacionar com Deus da mágica, como que é? Deus da lâmpada lá, da mágica da lâmpada. Você esfrega lá, Deus, isso aqui. Aí, acontece. Só que não é a realidade, querido. A palavra diz que Jesus fala, você vai ter aflições no mundo, mas você pode ter bom ânimo. Então, às vezes, por uma construção errada na mente de muitos, as pessoas não sabem se relacionar com Deus. Mas nós precisamos entender que a paz para o cristão não é algo circunstancial. Talvez você está aí, você está aflito, ansioso, tendo crise de pânico, crise de ansiedade. Deixa eu falar algo para você. Se aquiete, acalma o seu coração. Por quê? Porque vocês têm um Deus, você serve um Deus. Que o trono dele, lembra? Primeiro está firmado em paz, justiça e alegria. Nenhuma crise na terra, nenhuma crise que eu e você possamos enfrentar abala o trono dele. O trono dele está firmado em paz. Ele sabe por que está acontecendo tudo que está acontecendo. E ainda assim ele está em paz. Porque ele sabe que ele não perdeu o controle. Ele sabe que você não perdeu o controle. Amém? Que você possa ter essa calmaria no seu coração. Que você possa, querido,
de fato experimentar dessa realidade. O exercício da alegria, o exercício da paz só é por meio da nossa fé. Você só consegue encontrar um lugar de paz quando você exerce fé no Deus que você serve. Amém? Que você possa viver e experimentar essa realidade. Porque muitas vezes nós somos como crianças, né? Que tá ali chorando com fome, mas tá no colo dos pais. Tá ali no colo da mãe, tá no colo do pai. Mas ainda assim ela fica gritando, fica esperneando. A gente às vezes não consegue encontrar um lugar de descanso, mesmo estando nos braços. Talvez você tá aí gritando, esperneando, desesperado, querido, porque você se esqueceu que você está nos braços do seu provedor. E ele já venceu por você. Ele sabe tudo que você precisa e como um bom pai, ele providenciará tudo que você precisa na hora certa, no momento certo para você. Amém? Tem uma canção da Dani Grace que eu gosto muito e ela fala assim: só a fé nos leva a ver a solução. Quando tudo que se mostra o impossível, só quem crê em um Deus fiel saberá, não é em vão a espera de um milagre. E quanto mais eu me cansar, ainda haverá forças pra clamar, paciência pra esperar. E no tempo certo eu sei que Deus vai me alcançar e asas de águia me trará. E voarei mais alto que a adversidade e cantarei, valeu a pena esperar. O Deus que me renova é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. E voarei mais alto que a adversidade e cantarei, valeu a pena esperar. O Deus que me renova é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. Que você, querido, possa experimentar dessa realidade. Que você possa entender que é passageira. A tribulação, ela é passageira. Vai passar, crente, vai passar. Mas que você possa encontrar esse lugar de calmaria, esse lugar de descanso no Senhor, sabendo que algo maior, um peso de glória maior, algo maior está sendo gerado no seu coração. Amém, gente? Essa é a sua realidade em Cristo Jesus. A palavra diz sobre Daniel, que Daniel, quando ele foi lançado na cova de leões, né? Ele confiou no Senhor. Daniel 6, versículo 16 até o 23, no versículo 23 fala que, porém, ele confiou no Senhor. A palavra diz que, primeiro, às vezes a gente acha que Daniel foi lançado numa cova cheia de gatinhos, né? Porque a gente fala, foi lançado numa cova de leões. Gente, eu acho que eu teria desmaiado antes de ser lançada na cova, né? E o texto vai dizer que Daniel, ele não se desesperou. Gente, ele certamente teria se destraçalhado. Aliás, a palavra diz que depois os que foram lançados, antes de caírem na cova, os leões já pularam neles. Agora, quando nós falamos sobre essa realidade, a palavra diz que Deus interviu na vida de Daniel, mas mesmo em meio à cova de leões, ele encontrou um lugar de descanso, de confiança no caráter de Deus. Amém? Então, que essa paz, que essa quietude possa guiar
a sua vida. Agora, é interessante quando nós falamos sobre paz. Por quê? Porque a paz também, ela vai ser uma forma do Senhor guiar as nossas vidas, tá? A paz, ela também é uma maneira de Deus direcionar o cristão, né? Quando a palavra diz lá em Colossenses, eu queria que você lesse comigo, Colossenses no capítulo 3, no versículo 15, a palavra diz assim: seja a paz de Cristo um árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Tem algumas outras versões que vão trazer esse versículo dessa maneira. A Bíblia Amplificada diz assim: e deixe a paz de Cristo, a harmonia da alma que vem de Cristo, reinar e agir como um juiz continuamente no seu coração, para decidir e findar e ficar com finalidade todas as perguntas que se levantam na sua mente, naquele estado de paz que, como membros de Cristo, foste chamados para viver. Ou seja, ele está dizendo que essa paz, ela é um árbitro no nosso coração, né? Tem a versão Philips, ela vai dizer assim: deixe a paz de Cristo guiar todas as suas decisões. A tradução Weymouth vai dizer assim: deixe a paz de Cristo fazer descansar todas as perguntas do seu coração. Olha isso. O que é a paz de Deus para o cristão? A paz de Deus para o cristão, ela é um guia, e é um guia seguro. Você vai ver, eu gosto muito que ele vai dizer que a paz, ela é como um juiz. Qual é a função de um juiz? Dizer quando algo está certo e quando está errado. É ditar as regras, é mostrar, né, se o jogo tem que parar ou se o jogo tem que prosseguir, se algo algo errado aconteceu ou algo certo. Então, o juiz, ele não sei muito de juiz não, gente, mas o juiz, ele tá ali para trazer ordem, para trazer organização para dentro do jogo, para dizer quando deve parar tudo e quando ele deve prosseguir, né? E o texto está dizendo que a paz de Deus, ela é como um árbitro nos nossos corações. A paz de Deus, em muitos momentos, vai ser um guia para você e na sua caminhada. Querido, não sei se já aconteceu com você, de você estar diante de umas circunstâncias e de repente, às vezes você estava ali para assinar um contrato e veio um incômodo dentro de você, no sentido tipo, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa errada. E de repente, ou talvez você estava em outras circunstâncias que você fala assim: gente, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Ou assim, eu sei porque sei. Eu não sei como é que eu sei, mas eu sei que é isso que tem que ser feito. E aí, de repente, vem uma paz dentro de você. Todo mundo, talvez foi quando você veio fazer seminário. Todo mundo falando assim: mas você vai fazer o quê? Seminário de teologia? Mas é pra ser pastor? Você vai ser pastor? Você tem que dar dinheiro, né? E aí você fala: não é pra ser pastor, é pra aprender a palavra de Deus. Não dá dinheiro. As pessoas falam assim: mas como você vai fazer isso? Você devia estar procurando um segundo, terceiro emprego, né? E às vezes você fala, dentro do seu coração, você olhava ao seu redor e fala assim: Deus, não tem circunstâncias favoráveis, mas eu sei porque sei, eu não sei como é que eu sei, eu só sei que é isso que eu tenho que fazer. Havia uma paz guardando seu coração. Por quê? Porque muitas vezes, para o cristão, uma das formas de Deus nos guiar é por meio da paz. Muitas vezes você não vai ouvir Deus falando com você em uma voz audível, você não vai ouvir Deus falando com você, né, por meio de um profeta. Muitas vezes não vai ser assim. E às vezes o que vai acontecer? Deus vai trazer paz ao seu coração. A palavra diz que onde o Espírito de Deus está, a paz e não a confusão. Querido, quando vem um incômodo, uma insatisfação, um incômodo dentro de você diante de uma situação, você pode saber que Deus não está naquilo. Mas quando Deus está, a paz. Você não sabe explicar direito, mas tem paz dentro do seu coração. Então, que você possa andar nessa paz de Deus. Essa paz, querido, que já foi colocada dentro do seu coração. Como que eu sou capaz de ser guiado por essa paz? Primeiro, preciso encontrar um lugar de quietude, mesmo em meio às circunstâncias agitadas. Porque às vezes, em meio às tribulações, às vezes tem tantas vozes falando no nosso ouvido. A palavra vai dizer que no mundo há muitas vozes, nenhuma delas é sem sentido.
né? 1 Coríntios 14 vai dizer isso. Agora, muitas vezes tem tantas vozes falando ao nosso coração que a gente não consegue discernir a voz de Deus. Então, quando tá tudo agitado demais, se aquiete, se acalme, vai passar. Porque no momento que você silencia as vozes exteriores, seu coração encontra um lugar de calmaria, Deus vai começar a te dar direções para sua vida. E uma dessas direções pode vir por meio da paz. A paz de Deus para o cristão é um guia seguro. Se você estiver diante de uma circunstância e tudo diz o contrário, mas se você tiver paz, permaneça. Siga em frente. Porque a paz de Deus, ela é um guia para você na sua história, na sua caminhada. Amém? Bom, vamos lá. Longanimidade. Eita, meu Deus. Ou paciência, né? Longanimidade, algumas versões vão trazer longanimidade, outras vão trazer paciência, mas longanimidade e paciência são a mesma coisa, tá? A longanimidade, segundo D.L. Moody, é o amor que não se cansa, né? Quase todas as versões, na verdade, vão trazer como paciência. E quando nós falamos sobre paciência, quem nunca orou, Senhor, falando, Deus, me dá paciência, ô Senhor, me dá paciência para eu aguentar fulano. E aí, querido, o que nós vimos? Que a paciência, né, é uma realidade dentro de nós. Ela já está dentro de cada um de nós. E todas as vezes que eu oro a Deus pedindo por paciência, o que Ele vai me dar? Circunstâncias para que eu exerça aquilo que já está dentro de mim, aquilo que já está dentro de você. Você orou pedindo a Deus paciência? Ele vai te dar circunstâncias para que você exerça aquilo que já está dentro de você. A palavra grega utilizada para paciência ou longanimidade é a palavra mokrotumia. Escreve M-O-K-R-O-T-H-U-M-I-A, ok? Mokrotumia. Macro vem daquilo que é grande, né? Fala sobre aquilo que é grande, né? E tumos significa temperamento. Então vai trazer a ideia de um temperamento longo, de um temperamento grande, ok? Então, quando nós falamos sobre a longanimidade, eu gosto muito do que Ronaldo Lidório vai falar sobre a paciência. Olha só, ele fala assim: também significa fôlego profundo. É a ideia de um atleta que corre com todas as suas forças durante quilômetros e, quando exausto, ainda respira profundamente para exercer a última parte da corrida. Nós precisamos de um espírito longânime em meio às tempestades. Elas passam para que possamos suportar a carreira que nos está proposta. Gente, a paciência, né? Ela fala sobre alguém que é de fato tardio em irar-se, né? É alguém que é como um atleta. Eu gosto que Ronaldo Lindório vai dizer, que ele fala assim: é como um atleta que está ali numa corrida, né? E ele tá correndo. Mas quando chega no destino final, quando tá chegando ali, né? Quase chegando na beira, o que ele faz? Ele dá aquele último suspiro e ele corre mais um pouco, né? Fala sobre essa pessoa que vai ter aquele fôlego profundo, vai até os últimos, as últimas consequências, os últimos segundos, assim, de fôlego profundo para conseguir vencer a carreira que estava proposta. Eu tinha um líder que ele falava assim comigo, né? Quando você acha que você não tem mais forças, é porque você ainda tem 40% de forças reservadas. Eu falava assim: ai meu Deus, eu preciso viver isso, porque olha, tem hora, querido, que você fala assim: meu Deus, misericórdia, eu não vou dar conta, né? Mas quando você acha que você tá sem força, é aí que você ainda tem 40% de forças, essa capacidade, né, para superar. E quando nós olhamos para a palavra, né, é interessante porque talvez essa seja uma das manifestações da graça de Deus, né, que seja mais predominante, né, que é a paciência, a longanimidade. Por quê? Porque existe, querido, uma graça longânime que nos alcança todos os dias. Gente, às vezes
eu fico pensando muito nisso, sabe por quê? Porque eu só sou capaz de exercer graça sobre alguém quando eu entendo tanto que eu fui agraciado por Deus. Uma pessoa, querido, você só vai ser capaz de ser paciente com alguém quando você souber o quanto Deus é paciente com você, mesmo quando você não merece. E essa graça longânime, ela nos alcança todos os dias. Então, quando eu sei o que Deus se relaciona comigo, mesmo quando eu não mereço, como eu não vou derramar isso sobre outras pessoas? É algo que de tempos em tempos nós precisamos nos lembrar. Não é porque eu mereço, mas porque o favor dele escolheu me alcançar todos os dias. Quando eu entendo essa graça, eu sou capaz de compartilhar também dessa graça, né? Querido, eu quero que você entenda que eu quero que você entenda que a paciência, ela não vai vir. Ela já veio. E ela tá aí dentro de você. Hoje, na realidade da nova criação, você tem a habilidade de ser paciente. Não é que você exerce quando você está com vontade. Lembra que você não é guiado pela sua alma, você é guiado pelo Espírito? Então não é que você tá afim de fazer, que você tem vontade de fazer, que você tá com desejo, não. Você pode exercer, apesar dos seus desejos, apesar da sua alma, porque nós somos seres espirituais e não seres almáticos. 1 Coríntios 10, no capítulo 13, também vai falar que nós precisamos suportar a tribulação tendo paciência, né? E aí, gente, nós precisamos aprender, sabe o que nós precisamos aprender na nossa vida? É ser pacientes. Nós precisamos, querida, aprender a exercer paciência com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas assim, oh aleluia, precisamos mesmo, Senhor. Nós precisamos. Mas muitas vezes, querido, nós só refletimos no outro algo que é a forma que nós lidamos conosco mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer ser paciente com o outro e a gente não consegue. Só que a paciência com o outro, ela só vai ser um resultado da forma que eu lido com Deus e da forma que eu lido comigo mesmo. Lembra quando a gente falava sobre o amor? Qual era o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor ao próximo era a consequência de um amor próprio e um amor que a pessoa tinha para com Deus. Então, em última instância, estava a paciência com o próximo, né? Agora, quando nós falamos sobre a paciência, também é da mesma maneira. Por quê? Porque às vezes a gente não percebe o quanto nós somos impacientes com Deus, né? A gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus, nós não temos paciência de esperar até que a vontade dele se cumpra, né? Às vezes a gente fala, quantas vezes, né, a gente fica falando, não, isso que é isso, que é aquilo, a gente quer falar para Deus o que ele tem que fazer. Quantas vezes nós não somos pacientes por esperar para que as promessas dele se cumpram nas nossas vidas? A palavra vai falar sobre a impaciência de Sara, né? Fez com que ela falasse para Abraão se deitar com Agar e ele dá a luz a Ismael. Ou seja, a impaciência de Sara hoje resultou num conflito mundial que nós temos até hoje, né, entre o Oriente, ali no Oriente Médio, entre Jerusalém, né, e os muçulmanos, entre o judeu e o muçulmano. Então, nós vamos ver que há uma guerra que foi originada por causa da impaciência de Sara. As nossas ansiedades, quando a gente tenta colocar as nossas mãos naquilo que só Deus pode fazer, querido, sempre vai ter consequências. Deixa eu falar algo pra você, não coloque suas digitais onde só tem que ter as digitais de Deus. Se Ele falou que vai acontecer, é porque Ele vai fazer acontecer. Então, às vezes a gente quer, nessa impaciência, a gente não tem paciência para lidar com as promessas de Deus nas nossas vidas. Mas quantas vezes nós não somos pacientes com a gente mesmo? Quantas vezes a gente se cobra tanto estar num lugar de perfeição, a gente se cobra tanto estar sempre pronto, a gente se cobra tanto estar sempre, né, perfeito para tudo, e muitas vezes nós não percebemos que a forma que eu lido com outros é só um reflexo da forma que eu lido comigo mesmo. Aquela pessoa que está há anos dentro da igreja, né? Às vezes a gente erra, comete um erro e a gente fala, Deus, tipo, como assim você tá... A gente fala pra gente mesmo, como assim? De novo você tá fazendo isso? Já era pra ter aprendido há tanto tempo de novo. E às vezes a gente fica se punindo,
né? Querendo ser perfeitos, mas entenda algo, querido, graça não é para os perfeitos, a graça ela vem sobre os imperfeitos. Quem é perfeito não precisa de graça, é justamente os improváveis, os imperfeitos que carecem da graça de Deus, porque no momento, querido, que você é imperfeito, né, e você clama pela graça de Deus, é justamente nesse momento que você vai ver a graça capacitadora te levando para além das suas capacidades humanas. Então, seja paciente com você, seja paciente com o seu processo, respeite o seu processo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se cobra estar pronto e a gente não respeita o nosso processo. Só que entenda algo, a outra pessoa não vai respeitar o seu processo se você não o respeitá-lo. O outro não vai ser paciente com você se você não for paciente com você mesmo. Então, às vezes, é tudo um reflexo da forma que vocês e eu, nós nos olhamos como pessoa. Então, querido, entenda algo, seja paciente, sabe por quê? Porque todos nós estamos em um processo. Todos nós estamos, e você vai precisar exercer paciência com você. Porque a hora que você aprender, né, por exemplo, a se cobrar menos, isso vai refletir nas demais pessoas, né? É aquele pai que ele se cobra tanto ser todo certinho nas coisas, né? E aí o filho dele vem mostrar uma prova para ele. O filho tirou 9,9. Ele vira pro filho e fala assim: devia ter tirado 10. Ou então, fez mais que sua obrigação, né? Não sabe celebrar, não sabe que tá sempre exigindo algo mais, algo mais, algo mais, algo mais, né? E às vezes isso acaba gerando uma criança com uma estima completamente deturpada, com uma mente completamente, assim, cheia de problemas. Por quê? Porque, no fundo, o problema não é daquela criança, mas é daquele pai que se cobra tanto e acaba refletindo isso nos filhos. Então, isso é algo que nós precisamos pensar. Porque a hora que você entender isso no seu coração, automaticamente isso vai refletir nos seus demais relacionamentos, né? Entenda, a paciência, querido, é uma realidade dentro de você. Ela já está dentro de você. E nós precisamos começar a exercer com o próximo. Amém? Talvez o que você precise nesse tempo é pensar em que nível você está. Será que eu tenho sido... Perguntas que nós às vezes precisamos fazer no nosso coração. Será que eu tenho sido paciente com Deus? Será que eu tenho sido paciente comigo mesmo? Respeitando e entendendo os meus processos? Será que eu tenho sido paciente com o meu próximo? Que a gente possa sempre trazer, né? Eu vou te deixar aí com essas perguntas. Que você possa trazer a memória, né, que você possa pedir ao Espírito Santo que sonhe no seu coração nesse tempo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Daqui a pouco a gente volta para a nossa última aula de fruto do Espírito.